Meus amigos, eu acho que é hora da gente fazer uma reflexão e eu vou tentar, não prometo, não me irritar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? Seguinte, velório do Pelé, a morte do Pelé, o enterro do Pelé, o Pelé, o nome do rei foi trazido à tona de volta com as homenagens, com as lembranças, com as memórias, com todos esses dias em que se falou da morte do Pelé e dos preparativos até o sepultamento do Pelé, que movimentou, parou a cidade de Santos. E acho que o primeiro ponto é tanto o Santos quanto a cidade de Santos, acho que deram um show de organização, de sensibilidade, um show de atividade, porque tudo foi muito rápido, né? Os primeiros pontos ali começaram a ser ajustados quando as notícias começaram a mostrar que a situação estava ruim. Então, o Santos começou mais ou menos a fazer alguns movimentos junto com a Prefeitura de Santos, né? O governo do estado de São Paulo também ajudou na logística, depois de confirmada a morte, para trazer o corpo de São Paulo até Santos. Então, um conjunto de ações que acabou dando ao Pelé um velório, um momento muito honroso, que acho que foi à altura de toda a história que ele construiu. Os números oficiais apontam para 230 mil pessoas que passaram pela Vila Belmiro numa estrutura montada de maneira ágil, rápida. A partir ali do dia 23, que foi quando as primeiras notícias começaram a pipocar, até o dia 29, que foi o dia do anúncio da morte do Pelé, você teve um tempo mínimo ali, mas possível para fazer uma celebração à memória e à figura do Rei Pelé, e acho que fazer uma despedida muito digna, né? Uma menção também, acho que a todo o trabalho da imprensa que foi muito bem feito. Eu falo por mim, mas eu conheço outros casos de pessoas que saíram das suas férias para voltar para o trabalho, gente que ficou 10, 12, 14 horas no ar, gente fazendo revezamento. Mauro Betting, por exemplo, que trabalha em mais de um lugar, ficando ao vivo das 10 da manhã, por exemplo, do dia 2 até quase 1 da manhã do dia 3, né, e com problema nas costas, recém-operado da coluna, o Ricardinho ficando 10 horas debaixo do sol em Santos, e vários outros casos de repórteres que se prontificaram a trabalhar para levar para as pessoas o máximo de informação possível, né, escutar o maior número possível de envolvidos ali, gente que mora na cidade, que jogou com Pelé, familiares, enfim, ex-dirigentes ou dirigentes, gente que treinou o Pelé ou que passou de alguma forma na vida do rei. E acho que o trabalho foi muito bem feito, todas as emissoras fizeram um trabalho muito bom. E em determinado momento, foi levantada uma bola que, confesso, passou batida para mim num primeiro momento ali, de ausências, num velório que, repito, foi muito bonito. Foi tudo muito bem feito pelo Santos. Acho que o principal ponto aqui é reconhecer que o Santos fez foi muito grandioso, foi muito sensível. Isto posto, com o passar do tempo, e eu, por exemplo, fiquei nas duas lives do dia 2, mais ou menos ali 7 horas ao vivo, no dia 3, que foi o dia do sepultamento, na segunda live, mais umas 4 horas e meia, então você bota aí quase 12 horas ao vivo. Meu filho, por exemplo, e o meu sogro ficaram em Santos, eu estava na praia, no litoral, ali na Baixada, e o meu filho fez questão de ficar lá, junto com o meu sogro, os dois foram no dia 2 ao velório, logo no começo da manhã ali, 10 e pouquinho, 11 horas. Com o passar do tempo, foi levantada uma bola que, confesso, para mim tinha passado batido, e a gente só foi começar a discutir isso à noite do dia 2, da falta de dirigentes, por exemplo, do futebol brasileiro. Lembrando, a primeira pessoa ou uma das primeiras pessoas a entrarem participarem do velório, foi o presidente da FIFA, o Gianni Infantino. O presidente da Conmebol estava presente, o presidente da CBF estava presente. O Osmar Santos, por exemplo, que não é representante de nenhuma entidade, mas foi um dos grandes narradores da história do futebol brasileiro, com um problema hoje de locomoção, se deslocou até Santos de cadeira de rodas para prestar
sua homenagem. E cada um tem a sua história, para ir e para não ir. Eu entendo. É uma época que não é fácil. Final de ano, festas, férias, viagens. A logística para Santos, ela também não é simples, porque Santos não tem aeroporto. Então, quem precisa ir para Santos e não mora em São Paulo, vai ter que descer no aeroporto de São Paulo e de alguma forma se deslocar até Santos. Tem gente que consegue fazer isso de helicóptero, tem gente que faz isso de carro, enfim, tem gente que faz isso de ônibus. O ponto é que foi se percebendo a ausência de parte significativa do futebol brasileiro enquanto instituição. A análise aqui não é de cada CPF, porque cada um, repito, vai ter sua justificativa. Ah, eu estou com um familiar aqui, ah, eu estou fora do Brasil, ah, eu não consegui, tive um problema tal, ah, todo mundo vai ter justificativa. Ponto. Só que quando esse movimento ele é geral e o que você vê ali são exceções, por exemplo, ex-jogadores, a gente viu o Falcão, que hoje é dirigente do Santos, Marcelinho Carioca, Emerson Sheik, o Zé Roberto, que jogou com a 10 do Santos, inclusive, em 2007, né? O Craque Neto, que hoje trabalha na imprensa esportiva, também foi, e outros. Careca foi, e alguns outros. Mauro Silva, que hoje é dirigente da Federação Paulista de Futebol, tetracampeão mundial. Outros participaram por telefone de alguma forma. O Vampeta participou na live da TNT, mas estava trabalhando pela Jovem Pan. O Cafu tentou mudar um voo e antecipar um voo para participar, não conseguiu. O Zico teve um problema de logística e não conseguiu ir, mas são exceções. Num geral, o futebol brasileiro, instituição, se mobilizou pouco para o velório do Pelé. E aí eu digo que a minha sensação ela é de decepção. Assim, eu fico triste em talvez constatar algo que eu já achasse que podia acontecer. E que, num geral, é talvez cultural nosso. A gente não é de exaltar a história, não é de se preocupar com história. A gente não é de visitar museus, memoriais, de entender, por exemplo, as estátuas que tem nas cidades. A gente ignora certos episódios históricos ou não debate como deveria. E acho que tudo isso vai construindo na cabeça das pessoas um sentimento do é, já foi, né? E a exaltação daquilo se torna muito superficial, né? É uma postagem, uma frase, manda uma coroa de flores e você acha que já basta. Quando naquele momento o velório é uma celebração da vida daquela pessoa que terminou e da memória daquela pessoa. E é quase que um devolver uns agradecimentos a tudo que aquela pessoa nos deu. Ainda mais um cara que é o Pelé. Ele não é um qualquer, ele é o Pelé. Ele é o fundador do jogo moderno. Ele é o fundador de uma revolução no futebol, no esporte que nos apaixona, que nos ajuda a nos identificar enquanto brasileiros. Parte da nossa identidade nacional foi formada pelo futebol, que foi formada pelo Pelé. Então, cara, a gente está falando de um símbolo. É como se o Brasil tivesse se despedindo em parte ali de um patrimônio que tem o samba, que tem as belezas naturais, que tem comidas típicas, que tem várias coisas e que tem o Pelé. É isso, assim, é um patrimônio nacional. E o futebol brasileiro, que deve muito a esse cara, se mobilizou pouco ou quase nada para, de maneira honrosa, dizer um obrigado simbólico ao cara. Isso é decepcionante. E aí eu escrevi no Twitter, inclusive atualizando, porque no momento em que eu tinha postado sobre isso, eu não tinha colocado o Botafogo, que entre os clubes brasileiros, apenas o Palmeiras, o São Paulo, o Botafogo e, obviamente, o Santos tinham dirigentes presentes no velório do Pelé. E aí vale lembrar, o Butraguenho, que jogou no Real Madrid, foi como representante oficial do clube para a despedida do rei. E aí botei, para mim, é um tapa na cara. É um tapa na cara de todos nós. Porque aí cai por terra
qualquer problema de logística, qualquer problema de agenda, qualquer coisa. E aí quando você vai ler os comentários disso aqui, gente que justifica, tipo, é só um corpo, e daí já morreu, a homenagem é em vida, ninguém é obrigado a ir, agora é fiscal de velório. Cara, assim, tem muito comentário bacana, mas tem coisas aqui que são quase um esgoto de ideias que você fica pensando, cara, é óbvio que enquanto sociedade a gente não consegue reconhecer os rituais, não consegue reconhecer os símbolos, não consegue reconhecer, sabe, a celebração da memória de algo ou alguém tão importante. Quando você critica a ausência dos clubes de futebol lá, a gente não está falando de CPF, a gente está falando de instituição. Quando um cara é eleito presidente de um clube, ele representa uma instituição, ele não é mais ele é um cargo. E se o cara não pode, porque viajou com a família, porque está doente, porque teve problema de saúde, porque não pôde ou porque não gosta, enquanto instituição, a vontade dele, ela é menor que a vontade do clube ou do posicionamento do clube. Então mande alguém, mande um vice, mande um conselheiro, manda um cara da administração, manda qualquer pessoa, mas o clube ou os principais clubes do futebol brasileiro, clubes que fizeram história junto com o Pelé, que fazem parte da história do Pelé e que, de algum momento, nos anos 50, 60, 70, essas entidades construíram o que nós somos enquanto futebol. E enquanto futebol, isso nos ajudou a nos construir enquanto nação. O Brasil passa pelo jogo, o Brasil passa pelo futebol, o Brasil passa pelo Pelé, que talvez seja o maior embaixador que esse país já teve, falando uma língua que não era nem falada, né, o jogo. E ele rompeu barreiras, levou o Brasil para todos os lugares. Então, o que esse cara entregou para o país é incalculável. O mínimo é você ter institucionalmente ali o futebol brasileiro presente. E o futebol brasileiro não estava presente ali. O que esteve presente ali foi o povo. O povo turista, o povo de São Paulo, o povo de Santos, o povo de vários lugares do Brasil. Essa galera estava lá. 230 mil pessoas que passaram pela vila, fora a galera que estava no percurso do cortejo na Orla de Santos, até chegar ao memorial onde ele foi enterrado. Então, o povo abraçou e rendeu homenagens ao Pelé. Mas eu acho que o futebol brasileiro, e de novo, a análise aqui não é do seu clube, do seu rival, do dirigente que você gosta, do capitão do seu time que você curte, é o futebol brasileiro enquanto entidade. Esse movimento não se movimentou. O futebol brasileiro não estava lá, não estava lá, e tinha de estar, porque não é um jogador qualquer. A Mari Spinelli, da ESPN, fez uma sequência de vídeos no Instagram e lembrou assim: você imagina hoje, e aí você pode. O Paul McCartney, ou outro nome qualquer aí que você considere um dos maiores ou o maior nome da música. Pode ser outro, o Mick Jagger, e qualquer um. Pense num grande nome da música, um nome icônico, histórico, que ajudou a construir a música como a gente conhece. Imagina que ninguém da música, ou praticamente ninguém da música, apareça no velório do cara. É muito triste, assim, é muito decepcionante, porque, repito, a instituição, ela precisa estar representada por qualquer um. E eu também acho muito sintomático, acho triste, que nenhum jogador do Tetra, por exemplo, nenhum campeão do mundo do Tetra, à exceção do Mauro Silva, que hoje é dirigente da federação, nenhum campeão do Penta esteja ou tenha passado por ali. Os caras são campeões do mundo. Eles, em parte, devem o caminho que eles traçaram às gerações anteriores. Assim, existe uma ancestralidade no jogo. E simplesmente não tem ninguém ali. Podia ter um, dois, três caras que representassem de alguma forma o todo para falar: pô, obrigado. A gente hoje colhe os frutos de um caminho que você ajudou. Nós somos súditos de um rei que hoje está partindo e eu vim aqui para falar, pô, a nossa galera tá dizendo tchau, tá dizendo obrigado. Pô, mas não ir nenhum, não ir dois, três, nenhum.
Nenhum. E aí fica mais feio ainda, porque recentemente lá no Catar, o Kaká, que é um cara que eu adoro, assim, tirou do nada uma questão de que não há reconhecimento aos ídolos e tal, e se o Ronaldo hoje andar no Brasil, ele vai ser só apenas um gordo qualquer. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, o Ronaldo dificilmente conseguiria andar em qualquer cidade brasileira. E aí, mesmo que isso fosse verdade, o Kaká, enquanto reclamante disso, depois do que ele falou, poderia e deveria estar lá para falar: eu estou fazendo a minha parte de reconhecimento do ídolo. Porque assim, postar no Instagram, fazer uma frase no Twitter, gravar um vídeo ali na rede social é mole. Mas você fazer o esforço de sair da sua zona de conforto ali, ou parar um pouco as suas férias para ir lá por 1 hora, meia hora, 2 horas, é isso que, sabe? Esses momentos é que exigem a grandiosidade para você mostrar o respeito máximo pelo nome máximo do jogo. Alguns, por exemplo, me chamam muito a atenção, porque eu vi se falar muito, por exemplo, do Neymar. O Neymar mandou o pai. Você tinha um representante ali da família do Neymar, mas você não tinha nenhum representante do Penta, nenhum representante do Tetra. Os jogadores da atualidade, pouquíssimos foram lá, né? Exceção feita a boa parte do elenco do Santos, um ou outro exemplo apareceu lá, mas no geral o futebol se mobilizou pouco ou quase nada pelo rei do futebol. E de novo, não importa os CPFs, cada um vai ter sua justificativa, a análise aqui é do todo, e aí você não tem como ignorar o todo. O todo é esse, o cenário é esse. Não precisa, como assim não precisa, gente? A justificativa do Marcos, por exemplo, ex-goleiro do Palmeiras, ela é muito desconectada do que é. Não, porque ninguém foi no velório do meu pai. Cara, o meu pai, o pai do Marcos, o pai do Jorge Igor, a mãe do cara, não são pessoas que tiveram a relevância nacional a ponto de autoridades ou pessoas do meio irem lá. O Pelé é além disso. Sabe, esse sentimento do trazer para o pessoal, para falar: "Não, porque eu", não tem nada a ver com você enquanto um campeão, enquanto um cara que deixa de ser só uma pessoa, né, você passa a ser um campeão do mundo, você passa a ser um ídolo, você passa a ser um ícone, você passa a ser um símbolo. Enquanto símbolo, isso traz responsabilidades. E acho que ir ao velório do Pelé, algo desse tamanho, era uma coisa básica ali, básica. O Romário, por exemplo, com todas as desavenças que tenha tido com o Pelé ao longo da vida, o Romário, além de ser um campeão do mundo, ele é senador da República. Ele é um político brasileiro ligado intimamente ao futebol. Então, cara, assim, eu não consigo entender, não consigo aceitar, de boa, que o movimento como um todo tenha ignorado a morte do Pelé. E de novo, as desavenças, acho que não são desculpa, porque você tem, eu vou mostrar a imagem aqui, quando o Senna morreu, e aí acho que é uma morte, completamente diferente, né, porque o cara estava atuando ainda, trabalhando ainda, e morreu ao vivo, com as pessoas vendo, foi muito mais chocante, né, o Pelé já parou há mais de 40 anos, é completamente diferente. Mas você olha, por exemplo, o velório do Senna, você vai ver que o maior desafeto do Ayrton Senna não só veio para o velório, como carregou o caixão do Ayrton Senna, o Alan Prost, que é esse aqui. Você tem o Fittipaldi aqui, né, você tem, o Berger e outras figuras ligadas à Fórmula 1, mas um cara que estava levando o caixão do Ayrton Senna foi o seu principal rival ao longo da vida, porque esses momentos, eles transcendem. A grandiosidade está em você zerar algumas coisas e passar por cima de algumas coisas, por algo que é maior que isso.
A celebração, a homenagem a um cara desse tamanho, tá além de picuinhas, de coisinhas, de um problema de qualquer de logística e tal, porque repito, os jogadores, pessoas físicas, e os dirigentes, pessoas físicas, eles vão ter justificativa. Vai ter gente que simplesmente não foi porque não quis, vai ter gente que não foi porque não pôde, vai ter gente de todo jeito. Mas, institucionalmente falando, é inadmissível que os clubes, em sua grande maioria, não tenham mandado ninguém e que as gerações, várias inclusive, e aí eu estou falando até de gerações que não foram campeões do mundo, gerações dos anos 80, que essas gerações não estejam representadas ali por personagens icônicos e importantes para dizerem: nós estamos aqui. De alguma maneira, nós só estamos aqui e só fomos o que nós fomos por sua causa. E a gente veio aqui dizer obrigado. A gente veio aqui confortar a família e falar: o seu pai, o seu avô, o seu filho, o seu primo, o seu tio, esse cara ajudou a mudar a minha trajetória, a trajetória da minha geração, ajudou a engrandecer o meu clube, mesmo que não seja o Santos, em embates históricos, em momentos históricos e tal. E a gente veio aqui dizer obrigado. Isso não aconteceu. E eu acho muito triste, muito triste. Por outro lado, eu tenho um orgulho danado de ver que a imprensa, que é tão criticada, dita, que persegue, que joga contra, que faz isso, que faz aquilo, que atrapalha, essa galera que talvez você tenha raiva, essa galera se sacrificou. Muita gente que ao contrário do que você imagina, tem um salário ok, se lasca às vezes ficando 7, 8, 9 horas no ar direto, interrompeu férias, teve que fazer traslado de cidade para cidade para entregar para as pessoas algo do tamanho do Pelé. Eu tentar traduzir e falar, cara, esse cara foi isso aqui, ó. E eu acho que essa parte foi muito, muito bem feita. Lembrando, em Santos tinham mais de 1.000 jornalistas na cobertura de mais de 32 países para dar o tamanho do que foi essa figura. Para, de novo, o nosso futebol, enquanto instituição, não se mobilizou o suficiente. E eu não consigo entender, assim, eu só consigo realmente ficar muito decepcionado e triste com tudo que a gente viu. Beleza? Tamo junto.